Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 1. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. 2. A notícia de tudo o que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca, e ele ficou perplexo, porque uns diziam: É João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: É Elias que reapareceu. Outros diziam ainda: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: Eu mandei degolar João Batista. Quem é este, então, de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava a ocasião para encontrar Jesus. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. E Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. 3. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: É certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Mas, na verdade, eu digo a vocês, Elias já voltou, reencarnado como João Batista, e os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim, também, que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos, então, compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. E Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre a alma e sobre como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo, mais apropriadamente, chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos deste corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo.
Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias nem aos profetas, pois estes já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era seu pai e sua mãe. João Batista, neste caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. 5. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas. Em verdade, eu digo a vocês, falo apenas o que sei e dou apenas testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos 1 a 12. 6. Em muitas passagens do Evangelho, encontra-se a crença de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver na terra. Se essa ideia fosse um erro, Jesus a teria combatido como combateu tantas outras. Em vez disso, Jesus confirmou-a com toda a sua autoridade e ainda colocou como condição necessária para a evolução do espírito quando disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: Vocês não devem se admirar quando eu digo que é preciso nascer de novo. 7. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do homem pela água do batismo. O texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto importante foi observado nas primeiras traduções dos evangelhos que foram feitos para o francês. A essa observação, feita por Allan Kardec, pode-se acrescentar que as modernas traduções já restituíram o texto primitivo, imprimindo somente Espírito em vez de Espírito Santo. Nota: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo e diz: não renascer da água e do Espírito. A tradução de Sassi diz:
não renascer da água e do Santo Espírito. A de Lamennais diz: não renascer da água e do Espírito Santo. 8. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso entender o significado da palavra água, que foi empregada por Jesus com um sentido diferente do que lhe é próprio. O conhecimento dos antigos sobre as ciências físicas era muito precário. Eles acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto de todas as coisas. Tanto é assim que, na Gênese, o primeiro livro do Antigo Testamento, está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que a terra apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Segundo essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era símbolo da natureza inteligente. Então as palavras "se o homem não renascer da água e do espírito" ou "não renascer em água e em espírito" significam: se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É com esse sentido que as palavras de Jesus foram compreendidas naqueles tempos. A mesma interpretação é confirmada por outras palavras do Mestre. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Nessa passagem, Jesus não só distingue o corpo do espírito, como esclarece a origem de cada um. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo é que procede do corpo, e que o espírito é independente dele, pois somente Deus pode criar o espírito. 9. O espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Esta passagem de Jesus pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira, como sendo o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer e, por ser onipresente, está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda, como sendo o Espírito do homem, que ao reencarnar, esquece suas existências anteriores, não sabe quem foi, nem o que virá a ser, pois o futuro dependerá de seu livre-arbítrio. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, saberíamos de onde ele veio, uma vez que conheceríamos o seu começo. Assim, com qualquer uma das duas interpretações, esta passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, a confirmação de que o espírito vive muitas existências. 10. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência, e são os violentos que os arrebatam. Assim profetizaram todos os profetas e também a lei. E, se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. 11. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo João, poderia ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo não acontece com essa passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase, não há sentido figurado, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência.
Que significam estas palavras se na ocasião em que Jesus as pronunciou, João Batista ainda vivia? Ele mesmo as explica dizendo: se querem compreender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus refere-se à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo espírito em duas encarnações distintas. Até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência. Nessa passagem, Jesus refere-se à violência da lei de Moisés, que determinava o extermínio dos infiéis para que os hebreus ganhassem a terra prometida, verdadeiro paraíso para eles. Pelo ensinamento de Jesus, o reino de Deus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Assim, Jesus estabelece uma nova lei segundo a qual se obtém o céu pela caridade e pela brandura, e não mais pela violência. Depois, Jesus acrescenta: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, pois ele sabia que nem todos tinham condições de compreender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual naquela época era ainda muito pequeno e somente alguns podiam compreender certas verdades. 12. Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus. Vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos nós é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. 13. Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara em relação à sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver, e isto só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento viverão de novo como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. 14. Nas versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Ele se refere ao término da vida material, ao despojamento do corpo e ao período em que o espírito permanece no plano espiritual, aguardando a oportunidade de voltar à vida, com um novo corpo, através da reencarnação. Primeira versão. Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, tradução de Sassi. Quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado do seu espírito, é consumido, em que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Segunda versão. Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, tradução protestante de Osterwald.
Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que me aconteça alguma transformação? Terceira versão. Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, versão da Igreja Grega. Quando o homem morre, ele continua vivo. Ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. 15. O princípio de que se vive várias existências está demonstrado claramente nessas 3 versões do livro de Jó. Não se pode pensar que Jó quisesse falar da regeneração do homem pela água do batismo, pois ele ainda não conhecia o batismo, que veio mais tarde, quando João Batista anunciava a vinda do Cristo. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver? A ideia de que se pode morrer uma vez e reviver traz consigo o entendimento de que se pode morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabarem os dias de minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Ou seja, voltarei a viver na terra. É tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, se referia à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera, resignado, sua transformação, ou seja, a sua mudança para outro plano. A palavra esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao depois de sua morte e diz que no intervalo que separa uma existência da outra, ele aguardará, no plano espiritual, o momento de retornar a viver na terra. 16. Não há dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, confirmadas por Jesus e pelos profetas de uma maneira muito clara. Donde se conclui que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Sobre a reencarnação e muitos outros pontos, os ensinamentos de Jesus um dia ainda serão aceitos, quando forem analisados com isenção. 17. A reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e pelo ponto de vista filosófico. E as provas da sua existência resultam da observação dos fatos. Todo efeito tem que ter uma causa, e é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade, pois através dela se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza, e somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Somente ela pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que, aparentemente, a vida apresenta. A maioria dos ensinamentos morais do Evangelho ficam difíceis de serem entendidos se não levarmos em conta a pré-existência da alma e que já vivemos muitas vidas na Terra. Talvez seja por isso que existam tantas interpretações contraditórias a respeito do Evangelho. O princípio da reencarnação é a chave que restituirá ao Evangelho o seu verdadeiro sentido. Notas. O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. Jesus sabia que Pedro, pelos seus conhecimentos, não poderia ter dado aquela resposta. Ele não falou por si mesmo, carne e sangue.
falou sob a inspiração dos espíritos superiores. Meu Pai, que está nos céus. Herodes Antipas era conhecido por tetrarca, por governar uma tetrarquia, divisão do território que compreendia a quarta parte da Galileia. João Batista nasceu no ano 7 a.C. e foi decapitado por Herodes a pedido de sua mulher Herodias, no ano 26 d.C. Resgatou assim o erro que cometeu na encarnação anterior, quando foi Elias, e mandou degolar mais de 400 profetas do deus Baal. Transfiguração. Jesus subiu ao Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Quando iniciou sua oração, os discípulos ficaram com sono e adormeceram. Ao acordarem, perceberam que Jesus havia se transfigurado. Seu rosto brilhava como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Ele apareceu aos discípulos conversando com Moisés e com o profeta Elias. Lázaro estava há 4 dias em estado de letargia, que é a perda da sensibilidade dos movimentos. Jesus, ao chegar, percebeu logo o que estava ocorrendo e solicitou que a tampa do túmulo fosse removida. Então, pediu a Lázaro que acordasse, no que foi prontamente atendido. Naquele tempo, os mortos não eram colocados sobre a terra como hoje, e sim em grutas naturais ou artificiais que possuíam oxigênio suficientes para que Lázaro sobrevivesse após ter retornado do estado de letargia. Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos pensou no mesmo corpo nascendo de novo, o que evidentemente não é possível. Jesus corrigiu esse erro ao separar os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Reafirmou que para entrar no reino de Deus é preciso renascer tanto da água como do Espírito. No tempo de Jesus, a água era considerado o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Daquela época até hoje, o Espírito é o símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do Espírito corresponde a renascer com sua alma. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nessa expressão, Jesus refere-se ao esquecimento temporário das existências anteriores, fato que ocorre com todo aquele que reencarna. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ninguém poderá chegar a uma situação melhor dentro da espiritualidade se não for através das sucessivas reencarnações, nascer de novo. Cada retorno ao corpo físico significa uma nova existência e uma nova oportunidade de progresso para o espírito. A regeneração do homem pela água do batismo vem da época de Jesus. O batismo de água era uma prática simbólica, um testemunho público de arrependimento e propósito de se corrigir, lavar-se de seus pecados. João Batista, que anunciava a vida do Cristo, convidava o povo a se arrepender de seus erros. Para aqueles que atendiam e se propunham a uma renovação moral, ele batizava mergulhando a cabeça dos fiéis nas águas do Rio Jordão. Por essa prática, ficou conhecido como o Batista, ou seja, aquele que batiza. Vocês arruinarão a terra, ou seja, promoverão a guerra. Já o reino dos gigantes deve ser entendido como as nações dominadoras que serão destruídas.